Expectativas do clima para a safra 2021-2022 e sua tendência para 10, 15 anos. Mas antes, preciso ressaltar que para a realização desta segunda edição da Agrotec, o Sindicato dos Produtores Rurais de Unai conta com o apoio das seguintes instituições: Sebrae Minas Gerais, Cooperativa Agrícola de Unai, Coagril, Cooperativa Agropecuária de Unai, Capul, Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, Irriganor, Associação dos Produtores de Soja, Milho e Sorgo do Estado de Minas Gerais, AproSoja, Unai Leilões, Cicobi Cred Gerais, Cicobi Noroeste de Minas, Prefeitura de Unai, Emater Minas Gerais, Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Campus Unai, ACSDL Unai, SAAI, Point Telecom, Pivô, Máquinas Agrícolas e Sistema de Irrigação. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unai, o senhor Ricardo Rodrigues de Almeida. Boa noite aos presentes, boa noite a quem nos assiste pelo YouTube e pela plataforma da Agrotec. Boa noite, professor Molion. Tivemos já a oportunidade de ter uma palestra com o professor hoje mais cedo, falando de energias renováveis. É uma brilhante palestra. E agora estamos aqui para poder falar sobre o tempo. Nosso assunto que sempre atrai bastante a atenção do produtor rural. Vivemos numa região que as palavras do professor Molion vêm muito de encontro ao anseio dos produtores para saber, aqueles que vão plantar no sequeiro, se realmente pode plantar, quando que pode plantar. Então, o professor Molion é sempre muito esperado. Quero agradecer a Coagril, na pessoa do presidente Ferigolo, que ali está, vice-presidente Fernando Silveira, secretário Bueno. Muito obrigado aí pela ajuda que a Coagril nos deu na realização dessa Agrotec. E aqui nesse instante, em especial, trazendo para nós aqui a palestra do professor Molion. Eu quero desejar a todos uma boa palestra e agradecer a toda a equipe. Nós estamos hoje finalizando a parte de palestras que iniciaram-se anteontem. E eu ainda não teci nenhum agradecimento, gostaria de fazê-lo agora à equipe do Adriano. Muito obrigado, Adriano, pela qualidade aí do seu trabalho. A minha equipe do sindicato, principalmente na pessoa da Ediene, pessoal da imprensa que tem nos acompanhado aí, o Zenei. Então, agradeço a todos aí por terem nos ajudado aí a realizar essa segunda-feira agropecuária técnica. Então, com isso, eu passo a palavra ao professor Molion, para que ele faça a sua palestra. A não ser que tenha alguém para poder falar antes, me perdoe. Muito obrigado. Bom, vamos convidar para fazer o uso da palavra o presidente da Cooperativa Agrícola de Unai, a Coagril, o senhor José Carlos Ferigolo. Boa noite a todos presentes, boa noite a todos que nos assistem pelas plataformas. Boa noite, professor Molion, seja bem-vindo. Boa noite, em nome do nosso presidente, doutor Ricardo. Cumprimento a ele e a toda a sua diretoria. E quero
na pessoa dele, agradecer pela oportunidade que o sindicato deu à cooperativa de participar deste evento. Também quero dizer a ele que ele está de parabéns, mas de parabéns sincero, pela ousadia, pela qualidade da ideia que ele trouxe de transformar aquela antiga feira, que ultimamente, nos últimos eventos, estava até trazendo prejuízo financeiro, além de não interessar a nenhum associado do sindicato como produtor, transformar aquele tempo, espaço e energia que era gasto numa bela feira de tecnologia que está trazendo ganhos e ensinamentos para todos os produtores com o interesse já visto. É o segundo episódio, esperamos que seja o segundo de muitos, que isso se perpetue, que é um evento que traz grandes conhecimentos, como nós já tivemos várias palestras, como vamos ter agora do mestre do clima, né, professor? Que tem uma qualidade muito grande em trazer ensinamento de como funciona o clima no mundo, que é muito importante. Eu sei que eu e meus colegas queremos sair daqui com uma receita para a nossa próxima safra, principalmente se for aquela que a gente não precisa pensar no seguro. A gente sabe que não é assim que funciona, mas eu tenho aproveitado os eventos que a gente tem com o senhor para aprender muito sobre o comportamento do clima, que já nos dá ideia de como devemos nos comportar para desenvolver a nossa atividade, que é uma atividade de risco, sem dúvida. Mas quanto mais conhecermos de clima, melhor para nós administrarmos isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado a todos. Convido, então, para proferir a palestra magna com o tema Perspectivas do Clima para a Safra 2021-2022 e sua tendência para 10, 15 anos, o professor Luiz Carlos Baldiceiro Molion. Tenha bondade. Boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem. É uma satisfação estar de volta aqui ao UNAI e poder trazer um pouco das minhas preocupações, vamos dizer assim, né? Uma vez, como o presidente falou, a agricultura é uma atividade de risco. Então, nós primeiro, vamos fazer um retrospecto, um diagnóstico desses últimos 180 dias. Segundo, nós vamos falar sobre a previsão para agora, para esta safra, 2021-2022. E eu quero ir um pouco além, dar para vocês uma tendência do clima para esses próximos 10, 15 anos, para que vocês possam se planejar melhor a minha visão do que vai acontecer nesses próximos anos. Para lá, para lá, para lá. Está desligado? A boa notícia é que, olhando as imagens de satélite, já está começando a formação de nuvens no sul do Peru e norte da Bolívia. Quando isso acontece, é uma questão de dias, 10 a 15 dias, de se estabelecer o início da estação chuvosa. Ou seja, inicialmente vamos ter chuvas que vão ser isoladas e, posteriormente,
a partir de outubro, a gente começa a ter chuva mais generalizada. Então, é uma boa notícia e, como eu disse, já insisti várias vezes, hoje nós temos esse satélite, está funcionando agora? Hoje nós temos o satélite GOES 16, que nos envia novas imagens a cada 10 minutos. Então, isso realmente é como se você estivesse vendo a atmosfera funcionar. Então, vamos lá. Nos últimos 180 dias, a gente tem, então... Rapaz, essa daí. Nós temos, então, a região... acho que não passei as alterações. Bom, nós temos, então, aqui à direita... Não, à esquerda nós temos um mapa que mostra que a região está ali com um marronzinho. Na realidade, eu atualizei e esqueci de passar para o pendrive, mas não mudou muito. A região ali que está em marronzinho, com aquela seta, é a região de vocês. Então, a gente percebe, então, que na maior parte da região, o total precipitado foi, em geral, em torno de 50% a 75% da média esperada. E aqui a gente vê, na direita, a curva de cima é a climatologia, o que a gente espera que chovesse diariamente e fosse acumulando, e a curva de baixo, na realidade, foi o que choveu. Então, na maioria das regiões, está entre 40% a 50% de redução, embora nesse período já não chova muito, mas o que a gente percebe é que, na realidade, as últimas boas chuvas ocorreram no início de abril, que foi aquele pico ali essa área atualizada até dia 8 de setembro, que foi aquele pico ali com 16 milímetros. Depois disso, vocês podem ver que praticamente não teve mais chuva. E, na realidade, se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que esse período começou em março. Praticamente, já desde a metade de março, já tinha reduzido a chuva. A situação dos oceanos. Isso é muito importante, porque veicula aí na imprensa que vamos ter um novo Laninha, né, no final do ano. E eu acho que há um equívoco, porque, na realidade, o pessoal da nossa imprensa, ou mesmo as empresas que prestam consultoria, elas tendem a copiar o que os americanos falam. E o que acontece é que, no Pacífico, para fins, digamos assim, teóricos, a gente tem uma divisão de 4 regiões, a chamada Ninho 3, que é aquela em vermelho, que, em minha opinião, é a região que mais afeta o clima brasileiro. Tem aquela região em azul, mais para o oeste, que é uma região de água muito quente, chamada Ninho 4. E os americanos preferem uma região mista, que eles chamam de 3.4, que pega uma parte do vermelho e uma parte do azul. Então, quando eles dizem que vai ter um El Niño ou Laninha, eles estão se referindo a essa região, e não a região que mais nos afeta, que é a região do Ninho 3. A situação está o seguinte, ó. Você olha o Pacífico, praticamente ele está neutro. As águas aparece aquela cor branquinha ali, as águas estão entre meio grau centígrado para cima, meio grau centígrado para baixo, em torno da média, e tem alguns bolsões de águas frias e aparecem alguns bolsões de água quente. Mas, de maneira geral, o Pacífico está neutro. E uma notícia muito boa é que, quando você olha no Atlântico,
naquele círculo azul, você vê que ele está um pouquinho mais quente do que o normal. Isso é ótimo porque o Oceano Atlântico, que é a nossa principal fonte de umidade, a umidade não vem da Amazônia. A umidade que produz chuva aqui não vem da Amazônia. A Amazônia, do ponto de vista de balanço hídrico, ela está estável. A nossa principal fonte de umidade é o Oceano Atlântico Tropical Norte, agora no verão, e ele estando um pouco mais aquecido, como aparece aqui, nessa semana que foi centrada no dia 25 de agosto, é sinal de que vai haver mais evaporação e os ventos vão trazer mais umidade para cima do continente. Então, a gente espera uma estação chuvosa, acima da média, se o Atlântico continuar quente do jeito que ele está. E a previsão do Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, a sigla em inglês IRI, e o CPC, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, é que teríamos, agora em setembro, ali embaixo aparece ASO, agosto, setembro, outubro, eles fazem a média dos 3 meses e centram em setembro, nesse caso, e vão até abril, maio, junho do ano que vem, 2022, fazendo a média de abril, maio, junho e centrando em maio. Vocês notam que eles tinham previsto uma probabilidade de 41% para se ter um laninha agora em setembro. Aumentar essa probabilidade é para 50% em novembro, dezembro, janeiro, centrado em dezembro. Mas que, de maneira geral, aparece a dominância dessas barras cinzas, que é neutralidade. Então, em princípio, não vamos ter nem laninha, nem El Ninho, atrapalhando a nossa estação chuvosa, e o que vai predominar é, depois eu vou mostrar, essa circulação atmosférica fora dos trópicos. Então, o Oceano Pacífico não vai absolutamente influenciar essa nossa nova estação chuvosa, agora de 21, 22, e se aparecer na imprensa que vai ter um laninha no final do ano, pode esquecer. Não prestem atenção, porque não sabem o que falam. Previsão de clima. Simplesmente missão impossível. Não tem quem no mundo consiga prever clima. Não tem. Aliás, as previsões, com até 2 dias de antecedência, são aceitáveis. E depois disso, não. Então, prever clima, ninguém que faça, porque a atmosfera é muito complexa. O clima depende de muitas variáveis que são internas e externas ao sistema, terra, atmosfera. E eu queria, então, antes de mais nada, fazer... Não, vou comentar isso depois, porque não sei se colocamos a minha corrigida, mas, de qualquer forma, as previsões estão aí. Então, primeiro, eu vou utilizar um modelo de clima canadense que eu comecei a seguir recentemente, e me parece que ele está razoável. Não vou dizer que eles vão acertar, porque, como eu disse, prever clima com modelo, eu vou depois explicar as limitações dos modelos de clima. Então, ele coloca aqui, para setembro, ele coloca... Olhe aquela setinha que está na barra de cores. Lamentavelmente, esse sistema de tela aqui, ele absorve o laser. Então, eu não consigo apontar para vocês. Mas olhem aqui à direita,
na barra de cores, onde tem a setinha vermelha, o modelo está apontando, então, para aquela região do Unai que aparece no círculo, está em branco. O que significa que ele diz que para setembro teremos chuva na média. Qual é a média daqui? A média é 30 milímetros, aparece ali embaixo. Então, a primeira linha é a média do mês, a segunda linha é o que aparece na escalinha vertical de cores, a terceira linha é o acumulado, ou seja, a média, mais ou menos o que o modelo aponta, e embaixo são os desvios com relação à média. Então, estaria dentro da média um acumulado de 30 a 35 milímetros, que pode vir nesses próximos dias. Olha que beleza aqui. Tudo verde. O modelo diz que a média de outubro da estação de Unai é em torno de 100 milímetros. O modelo diz que deve ficar acima da média, olhando ali na escala de cores, 40 a 50 milímetros a mais. Ou seja, pode ter um acumulado em outubro de 140 a 150 milímetros, o que corresponde a um desvio de 40% a 50% acima da média. Novembro, vocês continuam dentro da região verde, um pouco menos, talvez, de 20 a 30 milímetros a mais, só que a média de novembro aqui para vocês já é 210 milímetros. Então, o acumulado nesse período de novembro de 2021, espera-se da ordem de 230 a 240 milímetros, que corresponde 10 a 15% acima da média. De novo, em dezembro, a média de Unai, da estação de Unai, é 255 milímetros, e o modelo está dizendo um verdinho um pouco mais claro, também acima da média, de 5 a 10%, o acumulado de 265 a 275 milímetros. Em janeiro, já vamos estar em torno da média. A média aqui é 220 milímetros, então a gente espera em torno de 220, 225 milímetros em janeiro. Mas atenção, é provável que haja uma pequena redução da ordem de 5 a 10 a 15% na chuva já de fevereiro, quando a média aqui é 165 milímetros, então a gente espera da ordem de 145 a 155, ainda um total razoável. E isso continuaria, então, uma redução da ordem de 5 a 10% nas chuvas de março, cuja média aqui para o Unai é 200 milímetros no mês de março. Então, em princípio, o modelo está prevendo que de outubro a janeiro não vamos ter problema nenhum e que as reduções que vão acontecer em fevereiro e março vão ser pequenas. Isso é o modelo. Como vocês sabem, já das outras vezes eu mencionei, eu prefiro uma previsão por similaridade. Que a previsão por similaridade é, olho como é que estão os oceanos, no caso o Oceano Pacífico neutro, o Oceano Atlântico um pouco mais aquecido, vou para trás e seleciono um ano cujas características globais estiveram semelhantes ao que nós temos hoje. Com isso, como eu já tenho a chuva registrada, então eu uso a chuva registrada daquele ano para o nosso planejamento. E eu escolhi, então, para representar 2021, eu escolhi o ano de 2006, em que o Pacífico estava neutro e o Atlântico também ligeiramente aquecido. E aí vocês têm naquele quadradinho, aparece uma região em branco, que significa, então, chuvas em torno da média para esse período de julho a setembro, que está terminando. Então, eu espero que ainda se tenha alguns milímetros, da ordem de, provavelmente,
30 a 40 milímetros daqui para o final do mês, para já dar o início a essa nova estação chuvosa. De outubro a dezembro, no trimestre, nós vamos ter, também pela minha previsão, nós vamos ter um desvio de 20% a 25% acima da média. Então, nesse período de outubro a dezembro, a média de Unai é 570 milímetros, eu espero um acumulado em torno de 700 milímetros, entre 690 e 720. Lembrando que um cultivo de soja, por exemplo, de 120 dias, ele pode ser feito com 450 a 600 milímetros. Com chuva bem distribuída, tá? Um consumo de evapotranspiração de 4 a 5 milímetros por dia, em média, já é suficiente para dar uma boa produtividade para a soja. Então, a gente espera já nesse primeiro trimestre um total em torno de 700 milímetros acumulado. Seguindo, de janeiro a março de 2022, já uma pequena redução, tá? Aqui na região, da ordem de 10% de redução. Ainda assim, teríamos aí um acumulado entre 620 e 520 e 560 milímetros. Então, no total, a gente espera da ordem, nessa estação chuvosa, a gente espera da ordem de 1.200 a 1.300 milímetros, que é praticamente a média anual. O total anual de Unai está em torno de 1.400. Então, nesses 6 meses, vocês vão ter praticamente o total do ano todo. Então, é muito importante utilizar as técnicas agrícolas de infiltração, melhorar a infiltração da água no solo, para que vocês armazenem essa água que vai cair, porque a impressão que eu tenho é que nós vamos ter algo semelhante ao que ocorreu esse ano. A partir de março, da metade de março em diante, pode reduzir a chuva. Tá? Então, muito importante que vocês segurem essa água que vai cair, para que haja, então, uma infiltração maior e um armazenamento maior da água no solo. Tem várias técnicas, acho que vocês sabem isso melhor do que eu. Para os próximos 10, 15 anos, a tendência do clima para esse período, em geral, ela é feita utilizando modelos de clima. E os modelos de clima têm problemas sérios. E, lamentavelmente, quando se fala aqui no Brasil sobre a tendência dos próximos anos, são utilizados os modelos. Então, eu queria fazer uma nota especial para que vocês prestem muito bem atenção e não sejam enganados por essas notícias que saem aí, prevendo o que vai acontecer no futuro usando o clima. Modelos têm muitos problemas. Não conseguem, por exemplo, reproduzir o clima global passado. Quando você tenta reproduzir, por exemplo, o clima de 1916 a 1945, não consegue. O maior problema dos modelos, para aqui para nós, chama-se ciclo hidrológico. Modelo não sabe criar nuvem, não sabe desenvolver nuvem, não sabe fazer chover. E se o modelo não sabe fazer chover, não interessa para a gente, porque nós não temos temperatura como um fator limitante. Temperatura é fator limitante no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Pode ser fator limitante para a Argentina, mas para nós, com exceção do sul do Brasil, nós não temos temperatura como fator limitante. Portanto, se o modelo não consegue acertar a chuva, que é a principal variável, para que ele serve? Tá? E um problema particular é a grade do modelo. O que vem a ser isso? Para representar
o mundo, o planeta, no computador, como o computador não tem ideia do contínuo, é tudo discretizado, traça-se uma grade de latitude e longitude, como vocês estão vendo ali, e coloca-se uma grade também na vertical para ter as 3 dimensões. Só que nos melhores modelos, a distância entre um ponto de grade e outro é 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. Quanto é que é isso aqui nos trópicos? 110 quilômetros de distância entre um ponto e outro. 110 quilômetros. Então você vê, para começar o modelo, iniciar o modelo, coloca-se as variáveis pressão, temperatura, umidade, vento, num ponto, e 110 quilômetros de distância é alimentado com as variáveis daquele ponto e assim por diante. Imagine vocês que tivesse uma nuvem se desenvolvendo entre um ponto 1 e o ponto 2. Uma nuvem que pudesse chegar a um diâmetro equivalente de 50 quilômetros. 50 quilômetros. Essa nuvem ia causar uma tempestade severa. Nessa época de transição, podia até produzir granizo, na época da primavera. Tempestades elétricas, trovoada, rajadas até 100 km por hora e total de precipitação acima de 50 milímetros. Um ponto de grade à direita não sabe, um ponto de grade à esquerda não sabe que aquela nuvem existe. Roda o modelo, diz que não choveu e choveu muito. Então pensa, a distância de ponto de grade é tão grande que ela não consegue, o modelo não consegue captar chuva de fenômenos com 2 vezes o tamanho da grade. Quer dizer, todo fenômeno precisa ter no mínimo 220 quilômetros de extensão para que apareça no modelo. Então, como os processos de chuva aqui na região tropical são processos de escala muito pequena, da ordem de quilômetro. Quantas vezes você está na estrada, você passa, tem uma faixa molhada, aí um pouco mais para frente, outra faixa molhada, depois seca de novo. Então você vê que os processos que produzem nuvens de chuva na região tropical são processos de escala muito pequena comparado com a escala do modelo. É como você querer pegar grãozinho pequenininho com uma peneira grande. Não pega, passam todos eles. Ou seja, a grade do modelo filtra os fenômenos que são mais importantes para a produção de nuvens de chuva aqui. Portanto, o modelo jamais vai conseguir produzir chuva. E se aparecerem para vocês com uma folhinha, com umas barrinhas, vai chover tal dia, esqueçam. Isso é tirado de modelo, vocês estão gastando o seu dinheiro, jogando dinheiro fora, porque o modelo não consegue, na nossa região, produzir chuva. Então, só um exemplo. O modelo do GFDL, do Laboratório Fluidodinâmica Geofísica, esse pessoal tem mais de 50 anos que eles produzem modelos e rodam modelos. Tem uma experiência enorme. Veja nesse caso. Pegou dados de outubro de 2018 para prever março de 2019. À esquerda está o que o modelo previu. Toda aquela região em vermelho na costa ali do Brasil, por exemplo, costa norte, o modelo previu que não ia chover. Ali, ó. Olha o que aconteceu. Lá no Amapá, o modelo disse que ia chover, no Suriname, ao contrário, secou. Tá? No Rio Grande do Sul, o modelo disse que ia chover acima da média, choveu abaixo da média. Tá? Então você vê claramente que apenas 5 meses de antecedência, o modelo não consegue acertar a chuva. Portanto, cuidado com esses modelos. Estou usando aquele modelo canadense, estou testando ele para ver se ele é melhor do que esses outros.
Vamos ver o que dá. Se não for bom, a gente abandona aquele também. E na previsão de longo prazo, saiu agora um mês atrás, dia 9 de agosto, saiu o 6º relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é esse organismo da ONU, que é o maior terrorista climático. Tá? O que disse desse relatório? Aí, ó. Toda vez que eles vão produzir um relatório, eles fazem o que eles chamam de projeto de intercomparação de modelos acoplados. O que é isso? São modelos que têm oceano e atmosfera. Então, eles comparam esses modelos. No relatório anterior, o relatório 5 de 2013, nós tínhamos a projeção da temperatura de 79 a 2019, era aquela curva laranja ali, ó, CEMIP 5. Note que a curva laranja já está acima da azul, que a azul é chamado observado, embora a gente saiba que houve manipulação nesses dados para dar a impressão de que a temperatura do mundo está sempre subindo. Mesmo assim, a curva laranja está acima da curva azul, e se projetasse o dobro de CO2, que a história é queimando combustível fóssil, petróleo e carvão, vai aumentar CO2 na atmosfera, o CO2 vai aumentar o efeito estufa, vai segurar, aprisionar mais radiação no sistema e a temperatura vai aumentar. A projeção em 2013 era que, se dobrar a concentração de CO2 lá pelo ano 2100, a temperatura aumentaria de 4,8 graus centígrados acima do que está hoje. Agora, quando estava próximo de liberar esse relatório, o 6º, que foi agora no dia 9 de agosto, a gente esperava que a coisa fosse melhorar um pouco. Piorou. O resultado que eles apresentaram é a curva em vermelho, que está acima da de laranja, da curva laranja. Ou seja, agora a previsão é que quando dobrar a concentração de CO2, se é que isso vai acontecer, em 2100, provavelmente o aumento de temperatura do planeta, de acordo com esses modelos, é de 5,7 graus. Isso tornaria a agricultura impossível no centro-oeste. Mas poderia plantar café lá no Rio Grande do Sul. Não precisaria plantar no sul de Minas. É absolutamente ridículo, totalmente fora da realidade esses modelos que o IPCC apresenta. O que está por detrás disso, nós não sabemos. Só sabemos o seguinte, que a comunidade científica tem sérias dúvidas, os caras que são honestos, né? Porque tem cientista também que não é honesto. Diz assim, mas professor, cientista da NASA mente? Mente. Mas por que o senhor está afirmando isso? Eu digo, porque o orçamento da NASA é aprovado pelo Congresso americano. Se ele disser, não se preocupe, que isso é uma variabilidade natural do sistema, aquece, esfria, o dinheiro sai? Não sai. Mas se disser, é catastrófico, vai aumentar 5 graus a temperatura do planeta, vai derreter todas as geleiras, o nível do mar vai subir de 1 metro. Aí, esse terrorismo, o pessoal assina o orçamento e libera dinheiro para eles. Então, existe sim cientistas que sabem que isso não é verdade, mas que insistem para ter os recursos para continuar sobrevivendo. Minha opinião particular, o que vai acontecer nesses próximos 10, 15 anos? O Sol é a fonte de energia. O Sol não tem um comportamento estável. O comportamento do Sol é muito variável. Vocês veem aqui, nesse gráfico do Observatório Solar de Zurique, na Suíça, que tem ciclos de atividade solar, ciclos de manchas solares, ali na escala
vertical à esquerda, o ciclo de manchas, dado aí nesses picos em azul, leva 4 anos, saindo de 0 manchas, atinge o máximo em 4 anos, e leva 7 anos decrescendo para 0 de novo. Você vê que os picos são irregulares. E aqui, por exemplo, há 200 anos atrás, teve um período de 22 anos em que o número de manchas ficou abaixo de 50, como você pode ler na escala. Novamente, no início do século XX, nos anos 1900, esse mínimo se repetiu. Então, aparentemente, existe no Sol, além do ciclo de manchas de 11 anos, existe um ciclo de aproximadamente 90 a 100 anos. A cada 90 a 100 anos, o Sol entra num mínimo de atividade, e segundo os físicos solares, é o que está acontecendo agora. Quer dizer, já desde o ano passado, 2020, o Sol entrou nesse mínimo, que pode persistir pelos próximos 20 anos, com baixa atividade, e há quem diga que isso pode se estender. Tem uma física russa, Zarkova, que diz que, na realidade, esse mínimo vai se estender por 3 ciclos de 11 anos. Ela estima que a atividade solar fique abaixo da média até o ano 2053. Eu sou mais otimista, eu espero que se repita o que nós já vimos no passado, apenas 22 anos, 2 ciclos de 11 anos. Já começou, então o resultado é, o que vai acontecer? O Sol entrando no mínimo de atividade vai reduzir a radiação solar que chega no planeta? Aparentemente, o efeito é indireto. Que nós sabemos que quando o Sol está num mínimo daqueles ciclos de 11 anos, o campo magnético solar ele fica fraco. E quando o campo magnético solar enfraquece, ele se estende até Plutão, pegando todos os planetas. Quando o campo magnético solar enfraquece, entram mais partículas de alta energia, chamados raios cósmicos galácticos, RCG, que ionizam a nossa atmosfera, e segundo a teoria do físico dinamarquês Henrik Svenssmark, essas partículas que entram produzem mais nuvens baixas. O resultado é que as nuvens baixas elas tendem a refletir mais radiação de volta para o espaço exterior. Nuvem no planeta funciona como uma cortina numa sala envidraçada. Você tem a sala envidraçada, está entrando radiação solar, aí você puxa a cortina, puxa um blackout, a radiação bate nessa cortina e atravessa o vidro e vai para fora da sala. A mesma coisa acontece com a cobertura de nuvens. Se tiver uma cobertura de nuvens maior, o que vai acontecer? Os raios solares vêm do espaço exterior, vêm do Sol, vai bater no topo dessas nuvens e vai voltar para o espaço exterior. Se a cobertura de nuvens aumentar, vai entrar menos radiação no sistema, os oceanos vão se esfriar. Em particular, o Pacífico. Incrível, né? O Pacífico ocupa 181 milhões de quilômetros quadrados. 35% da área do planeta é ocupada pelo Pacífico. Se você juntar todos os continentes, inclusive a Antártica, só dá 29%. O Pacífico sozinho é 6% maior do que todos os continentes juntos. Junta mais com o Atlântico, em torno de 20%, você tem então 55% da superfície do planeta coberta pelos oceanos Pacífico e Atlântico. Eles armazenam muita energia, muito calor. Então, cortando ou reduzindo a entrada da radiação solar, aos poucos os oceanos vão se esfriar. E como a atmosfera é aquecida por contato, vocês sabem muito bem disso,
você vê, num dia de sol, você sente que o ar próximo da superfície está muito quente. Por quê? O sol aquece a superfície aquece o ar. Depois o ar adquire, a densidade do ar diminui, ele adquire flutuabilidade e sobe, levando umidade e produzindo nuvens de chuva. É o mesmo princípio do balão de São João, né? Se a tocha está apagada, o balão não sobe. Você bota fogo na tocha, vai aquecer o ar que está dentro do balão, o ar vai ficar menos denso, mais leve, e o balão sofre uma força para cima que o eleva. A mesma coisa acontece na atmosfera, só que são bolhas de ar que são aquecidas e que não estão confinadas por uma superfície, como o caso do balão. Mas o princípio físico mais importante para aquecer a atmosfera é o ar em contato com a superfície. E os oceanos constituem 71% do nosso planeta. Se os oceanos começarem a esfriar, o clima também esfria. E eu tracei um mapa, pegando as temperaturas dos oceanos, de 1999 a 2018, e subtraí daquele período mais quente, 1976 a 98. E olha o que apareceu. Na costa das Américas, você já vê o Pacífico esfriando, representado ali pela cor azul, e vê que a linha do zero está chegando até 180 graus de longitude, na linha da data. Então, parece que os oceanos já começaram a se esfriar, donde eu concluo que, globalmente, apesar do IPCC dizer que a temperatura global vai aumentar, eu diria que, pelo menos nesses próximos 15 anos, espero não muito mais do que isso, a temperatura vai diminuir. E veja, então, um retrospecto, a temperatura do Pacífico na região equatorial, como é que o Pacífico se comportou nesses últimos 100 anos. No período de 1916 a 1945, representado pelaquela cor vermelha acima do zero, o Pacífico se aqueceu. De 46 a 75, o Pacífico se esfriou. De 76 a 2005, o Pacífico voltou a se aquecer. Aqui está o El Niño de 2014 a 2016, que causou uma miséria muito grande. E a tendência agora é resfriar. E o que foi que aconteceu com o clima da Terra quando o Pacífico se aqueceu e se esfriou? Então, vocês têm aqui, ó, de 1916 a 1945, representado pelaquela traço verde, a variação da temperatura do planeta. Esses dados também são do Centro Hadley da Inglaterra, o Centro de Clima da Inglaterra. Então, quando o Pacífico se aqueceu, o clima do planeta aumentou a temperatura. Na realidade, quando você olha as temperaturas mais elevadas que já ocorreram nesses últimos 100 anos, nos Estados Unidos, na Austrália, foi exatamente na década de 30. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do famoso Dust Bowl, nos Estados Unidos, naquele período de 30, que praticamente não conseguia se plantar nada, porque não chovia e o clima era extremamente quente. O Pacífico esfriou, a temperatura diminuiu. O Pacífico voltou a aquecer, de 76 a 2005, a temperatura aumentou. E agora parece que está havendo uma nova inflexão de acordo com esses dados. E eu comecei a olhar com mais cuidado sobre isso e percebi o seguinte: isso não é nada de novo. O que ocorre é que a gente deixa de lado certas coisas, em particular, a pesquisa dos russos sempre foi deixada de lado. Durante a Guerra Fria, a Europa e os americanos não se interessavam pelo que saía da Rússia, particularmente no caso em termos de clima. Eu fui atrás disso e resgatei uma coisa interessantíssima. Presta atenção na situação.
Parece que há períodos em que os ventos, isso vale para o hemisfério sul também, mas não é tão evidente quanto no hemisfério norte, porque o hemisfério norte tem 40% de continentes, como o continente norte-americano, a Europa, a Ásia. E o hemisfério sul tem apenas 19% de continentes. E a maior parte dos continentes está na região tropical. A América do Sul termina numa cunha, né? África do Sul, muito pouco. A Austrália e Nova Zelândia também muito pouco, comparado com as grandes massas continentais que existem na América do Norte, na Europa e na Ásia. Então, há um período em que o jato polar, representado por aquelas setinhas azuis, fica muito forte. E ele mantém o ar frio aprisionado na região polar. E a região polar continua se esfriando, perdendo radiação infravermelha para o espaço exterior. Aparentemente, então, a diferença de temperatura vai aumentando entre a região tropical e a região polar. A região polar se esfriando e a região tropical se aquecendo. Vai chegar num ponto que a temperatura, a diferença é tão grande que o jato se desestabiliza e cria meandros, como a gente vê na figura da direita. E esses meandros são os seguintes: na parte azul, seta branca, vem ar frio, do polo em direção à região equatorial. E da região equatorial, ou região tropical, sai ar quente, representado pelas setas vermelhas. A interface entre essa massa de ar de origem polar e a massa de ar de origem tropical chama-se frente fria. E esse sistema tem aí da ordem de 4 a 5 ondas em volta do planeta. Cada onda aí em torno de 7, 8 mil quilômetros de comprimento. Então, nesse exemplo aqui, se naquela primeira seta branca ali, à esquerda, está entrando o ar polar em cima dos Estados Unidos, aqui a seta vermelha à direita está levando o ar quente do Saara para a Europa. Então, os Estados Unidos ficam com uma onda de ar polar frio, enquanto a Europa fica com uma onda de ar quente. E foi o que aconteceu nesse ano. Em março desse ano, a Europa teve uma onda de ar quente. As videiras na França, os vinhedos, é primavera. Fizeram o quê? Lançaram os brotos. Logo depois, esse sistema vai rodando lentamente, entrou o ar polar. E pela primeira estimativa que nós temos, 40% dos vinhedos franceses estão perdidos. Ou seja, um prejuízo estimado aí de 2 bilhões de euros, só na França, por conta desse sistema, que vai ser predominante nesses próximos anos. E aí eu resgatei esse trabalho desse russo, Van Gengein, que na década de 30 criou um índice para ver quando o vento estava mais zonal, seguindo um círculo de latitude, ou quando o vento já tinha uma componente meridional, representando mais troca de ar polar com troca de ar tropical quente. E olha que interessante, o índice está ali à esquerda, no eixo vertical, mas não se preocupe muito, e aqui está o eixo com os anos. Van Gengein criou esse índice na década de 30, retroativo até 1891, que é a linha fininha, está marcada ali com o ICA, Índice de Circulação Atmosférica. E o traço mais grosso é a temperatura global. Olha que interessante como as coisas se casam. Ou seja, no período de 1916 a 1945,
em que o índice estava subindo, houve um aquecimento no planeta. Depois, de 46 a 75, o índice decresceu, houve um resfriamento. Talvez vocês, se não se lembram, seus pais devem se lembrar de como era frio aquele período da década de 50, década de 60, que culminou com a famosa geada de julho de 1975, que acabou com o café no Paraná e foi uma das piores geadas que o sul de Minas teve. 1975. Depois de 76, o índice começou a subir de novo. E tivemos outro período quente. Agora, meus caros, parece que o índice inverteu. É uma dúvida, mas é provável que entre 2006 e 2035 o índice se torne negativo de novo, decrescendo, como foi naquele período de 46 a 1975. Portanto, realmente a tendência do clima nesses próximos anos é se resfriar. E aí é que é o problema. Por quê? Porque uma atmosfera mais fria, ela retém menos umidade. Uma atmosfera mais fria chove menos, produz menos chuva. Então nós podemos ter agora no período de 2006 a 2035 uma situação semelhante, não igual, porque de 46 a 75 os oceanos estavam mais frios, hoje eles estão mais quentes, uma situação semelhante, com maior frequência de trocas de massa de ar polar, vindo, no nosso caso, do Polo Sul, e ar tropical quente e úmido indo em direção ao Polo Sul. Qual vai ser o resultado disso? Na região tropical, eu diria que nós vamos ter mais situações desse tipo que a gente vê, por exemplo, vamos ver já a partir de agora e particularmente no mês que vem, em que, ao se aproximar o inverno dos Estados Unidos, dezembro, janeiro e fevereiro, que ao contrário aqui para nós é verão, para eles é inverno, vamos ter mais frentes frias. Essa é a imagem do satélite que vocês têm disponível gratuitamente e que vocês podem pegar uma nova imagem a cada 10 minutos. Vamos ter mais frentes frias, massa de ar polar, vindo de lá, da América do Norte, em direção ao Brasil. Tá? Vamos ter mais situações desse tipo, ó, em que forma-se esse vórtice, chamado vórtice ciclônico de altos níveis, em que no centro dele, onde está escrito ali VECAM, o ar desce seco e produz secas no norte de Minas Gerais, pega um pedaço aqui de Unai, não tão severo, porque ele oscila na direção leste-oeste, mas mais afetado é o norte, centro de Minas Gerais, o norte e leste de Minas Gerais, e a Bahia, mais afetado. E aqui para vocês, de vez em quando o vórtice se desloca um pouco para leste, em direção ao Atlântico, chove e se afasta, então você tem períodos de veranico. Nós vamos ver isso mais frequentemente nesses próximos anos. E no inverno, que é o período seco, a gente percebe, por exemplo, com essa imagem de julho, que fica uma atividade grande na região equatorial, representada por aquela linha pontilhada amarela, e as frentes frias que sobem, como essa que está aqui no litoral, está vendo? Não consegue produzir chuva. Olha essa área todinha escura. Significa sistema de alta pressão, ar seco descendente em cima da região, e impede a produção de chuva, mesmo com a entrada dessas frentes frias, e o resultado que nós acabamos ficando com o período de abril a setembro mais seco do que era naquele período de 1981
a 2010. Então, essa é a situação que é ruim para nós, particularmente porque os estados que estão fora dos trópicos, notadamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vão ter uma frequência maior de massas de ar polar e elas vão poder chegar, como essa agora de julho, até o sul de Minas, provocando essa geada que vocês viram, que afetou o café. O café vai ser difícil de se recuperar, porque além dessas geadas, também o período seco fez com que a planta sofresse muito. Então, não sei se vai haver uma recuperação em 2023. Se chover bem agora, há uma esperança para 2023, mas a safra do café de 2022, de uma certa forma, já está comprometida. Atenção, por outro lado, nós estamos dizendo que essa mudança na circulação, que provavelmente ocorreu em 2005, 2006, vai afetar mais os países fora da região tropical. E aí você pega os Estados Unidos, o maior produtor de grãos, 350 milhões de toneladas de grãos, vão ser afetados mais frequentemente. Então, veja, já tinha acontecido em 2018, veja o que aconteceu agora. O inverno se prolonga por 2, 3 semanas, o solo fica congelado, quer dizer, congelado, gelo, não dá para plantar. Os estados do norte, que são bons produtores, como Nebraska, Iowa, Illinois, norte de Illinois, Ohio, South Dakota, Minnesota, são bons produtores de soja e milho. Aliás, o Corn Belt fica nessa região. O que aconteceu nesse ano? Acabaram plantando fora da janela. A janela deles é até 1º de junho. Como o solo ficou congelado, e para a soja, por exemplo, você precisa, no mínimo, 60 dias de solo descongelado para poder germinar a semente. E para milho, como é uma planta que acumula graus dias, tem que ter no mínimo 3 meses. Então, o resultado, plantaram atrasado. Sabe o que pode acontecer? Já começar a pegar geada e nevasca já no final deste mês. Eu lembro que quando eu fui fazer meu doutorado, fui para Madison, Wisconsin, que é lá em cima também, acima de Iowa, vizinha Minnesota. As aulas começavam no final de setembro, eu cheguei lá uns 15 dias antes. No dia 22 de setembro, caiu uma nevasca que deixou mais de 1 metro de neve no chão. E os caras não tinham colhido o milho ainda. Agora pensa o que quer colher milho e soja debaixo de neve. E teve um agravante nesse ano, que assim que saíram desse inverno mais estendido, alguns estados, notadamente os estados ali do meio oeste americano, mas os que estão mais para o oeste, como Nebraska, por exemplo, Minnesota, estão sofrendo uma seca severa. 47% dos estados americanos este ano estão com algum tipo de seca, de moderada para severa. Então, é esse novo clima que se estabeleceu já a partir de 2005, 2006, e que nós estamos percebendo agora, vai durar provavelmente até 2030, 2035, vai prejudicar principalmente os países fora dos trópicos. Então a Europa vai sofrer mais do que sofreu esse ano, e a China também, porque há um acúmulo de água quente no mar da China, entre o Japão e a costa da China, e as regiões mais produtoras da China estão próximas do litoral, por causa da umidade que vem trazida pelos ventos. Então você pega esse ano, a província de Henan, teve uma tromba d'água, deixou 617 milímetros em 3 dias.
na cidade de Zhengzhou, inundou o metrô, matou gente afogada dentro do metrô, desastre de deslizamento de terra, e a província de Henan é responsável pela produção de 50 milhões de toneladas entre milho e arroz na China. E é o segundo maior processador de alimentos da China. Então, claro está que, passando por um problema desse, causado por entrada de massa de ar polar, alimentado pelos ventos soprando com mais umidade, vindo no Pacífico mais aquecido na costa, ou no mar da China. Isso vai se repetir mais vezes. Então, embora nós temos a má notícia de que nós vamos ter uma redução de chuva aqui na nossa região, as regiões fora dos trópicos vão passar por uma situação pior, semelhante à que ocorreu naquele período da década de 60, metade da década de 70 até 75. Para nós aqui, olha, eu fiz análise e a década passada, 2011 a 2020, e subtrair da média que nós tivemos de 81 a 2010, que foi um período bom. Olha toda essa região dentro dessa elipse. Toda a costa leste brasileira sofreu reduções. Vocês veem aqui na escala, à direita, o mesmo código de cores, e alguns locais, como, por exemplo, o Naí, teve reduções de 10 a 20 milímetros por mês, o que implica que, no ano, uma redução de 120 a 240 milímetros. Ainda não está tão crítico, porque, na realidade, vocês têm uma média de 1.400 a 1.500 milímetros. Se reduzir da ordem de 100, 150, não está tão ruim assim. O que vai aparentemente acontecer é que o período seco vai ficar mais seco. Então, você tem que aproveitar muito bem essa água que vai cair de outubro até março. Mas, lamentavelmente, nós vamos ter um problema sério com a energia hidrelétrica. Vejam, essa região de Minas Gerais, das serras, ela na realidade é o divisor de água. E quando a chuva reduz aí, os rios que correm para o norte, em direção ao Equador, São Francisco, Tocantins, Araguaia, diminui a chuva, diminui a vazão desses rios. Eu peguei o posto de São Romão, no Rio São Francisco, e comparei a vazão em São Romão, agora desse período 2011 a 2020, com o período de 1981 a 2010. Apareceu uma redução de 664 metros cúbicos por segundo em São Romão. 40% de redução na vazão do São Francisco. Ora, o São Francisco tem quase 11 mil megawatts de potência instalada. Se não tiver água, não gera. Pega os outros rios que saem agora, o Rio Grande, divisa de Minas com São Paulo, e o Rio Paranaíba, divisa de Minas com Goiás. Ambos também são afetados. E os dois formam o Paraná, e o Paraná toca Itaipu. Então, um mês atrás, estava chegando em Itaipu 6 mil metros cúbicos por segundo de vazão. E cada turbina de Itaipu precisa de 700 metros cúbicos por segundo para rodar. Se chega a 6 mil, vai rodar quantas? 8. Das 20 que tem, vai rodar 8. Então, esse cenário desses próximos 10, 15 anos, em média, é claro que vai ter anos, como este ano agora, 2021, 2022, que vai chover bem. Mas, na média, nesses próximos 10, 15 anos, vai haver uma redução de chuva, da ordem de 120, 150, 200 milímetros, dependendo da região.
Então, meus amigos, nosso problema, como eu disse hoje pela manhã, não vai ser água, porque cada milímetro de chuva corresponde a 1 litro para cada metro quadrado. Se diz que vai chover 1.300 milímetros aqui, são 1.300 litros por metro quadrado. Multiplica isso por 1 hectare. Dá 13 milhões de litros por hectare. Então nós temos que segurar essa água, não deixá-la embora para poder usar depois. E, lamentavelmente, o rio, a bacia hidrográfica, é um grande pluviômetro. O pluviômetro da sua propriedade pode não captar a chuva que caiu na propriedade do vizinho. Ah, choveu na minha propriedade. Na minha não choveu. Mas a bacia hidrográfica capta chuvas que caem aleatoriamente nela. Então, a vazão do rio é o melhor indício que nós temos de que está chovendo menos. E, lamentavelmente, todos os grandes rios saem daí. Inclusive o Paraguai também, fazendo com que o Pantanal fique mais seco. Então, lamentavelmente, minha opinião particular, como nós vamos ter agora um regime com maior troca de massas de ar polar e tropical, isso vai misturar o ar, que antes estava restrito, ar frio no polo, ar quente na região tropical. Agora, havendo mais mistura, vai haver um ligeiro resfriamento que vai ser retratado por a redução de chuva nessa região que vocês estão vendo aí, e isso inclui o Naí. Então, eu acho que o problema do país vai ser sério no que se refere, principalmente, à geração de energia elétrica. Então, para terminar, por similaridade a 2006, que foi o ano que eu escolhi, julho a setembro, chuvas na média, possivelmente um acumulado no trimestre, talvez de 50 milímetros. De outubro a dezembro, acima da média no trimestre, um acumulado em torno de 700 milímetros. E de janeiro a março, também pouco acima da média, com um acumulado de 520 milímetros. É possível, na minha previsão, que março já comece a secar, a partir da metade do mês. Aí já não chove mais, chove muito pouco em abril e maio. Temperaturas noturnas vocês vão sentir também um pouco mais baixas. Como eu disse, nos próximos 10 a 15 anos, se preparem, não vamos ter ninhos fortes, o Pacífico em geral vai ficar neutro, com águas ligeiramente frias. Podemos ter uma frequência maior de tempestades, particularmente nessa transição da primavera. Os meses de outubro, em particular, são meses que apresentam, nessas circunstâncias, tempestades, trovoadas, e, como disse, em certas ocasiões, pode até produzir granizo. Atenção, invernos mais frios. Para nós não é crítico. Não vamos ter geada, mas do sul de Minas, Mato Grosso do Sul para baixo, pode ter uma frequência maior de geadas. Lembrar que o homem não pode mudar o clima global. Tá? Que eventos extremos sempre ocorreram com o clima quente e o clima frio. Sempre ocorreram. Né? Essa região da Alemanha, que sofreu enchente agora, que estão dizendo que o problema é de clima, mentira. Foi provado que o problema foi falta de planejamento. Passou um certo tempo a chover menos, a população invadiu, como acontece aqui no Brasil, as planícies de inundação. O resultado, começa a chover chuvas torrenciais, o rio quer recuperar aquelas áreas que eram dele. A maior enchente que essa região, a cidade de Passau, sofreu, foi em 1501.
Agora, você se pergunte, qual era a atividade humana capaz de mudar o clima ou de botar CO2 em 1501? A maior cheia de São Paulo, janeiro de 1929. A maior cheia de Paris, janeiro de 1910. Qual era a atividade humana capaz de mudar o clima? Nesse período, se praticamente nem petróleo não existia. Quer dizer, esses eventos extremos sempre ocorreram. E o IPCC, nesse relatório agora, de um mês atrás, diz que os eventos extremos são provocados pelo homem. Esquece o que já ocorreu no passado. Aquecimento global é uma mentira. Não existe. Vai haver, na realidade, um resfriamento pela mudança de circulação, conforme eu mostrei para vocês, que é mais ou menos cíclica. Ocorre há 25, 30 anos, aquece 25, 30 anos, diminui na situação, esfria, diminui na situação atual. O CO2 não é um gás tóxico, o CO2 é o gás da vida. Planta come CO2 na fotossíntese e transforma isso em fibras, em carboidratos. Tá? Então, quanto mais CO2 tiver na atmosfera, maior vai ser a taxa de fotossíntese, que a planta vai assimilar mais e, consequentemente, ter uma produtividade maior. Veja, dentro da planta, célula, existe o equivalente a 200 partes por milhão de CO2. Na nossa atmosfera, hoje, nós temos 400. Então, o CO2 entra para dentro da planta pela diferença de pressão. Tem a pressão do gás, CO2 está maior aqui na atmosfera, está menor dentro da planta, então há uma difusão do gás para dentro da planta. Pensa na hipótese absurda da gente baixar a concentração de CO2 na atmosfera para 200 partes por milhão e ficar igual ao que está na planta. Não vai fazer mais fotossíntese e a planta morre. Ah, mas eu não sou vegetariano, né, Rodrigo? Nós gostamos de picanha, de bife ancho. Sim, mas para chegar no estágio de boi, o boi precisa comer capim. Tá? Então, desaparecendo os vegetais, desaparece todo mundo. Então, é mentira que o mundo vai se aquecer. Ao contrário, nesses próximos anos, até possivelmente 2030, 2035, nós vamos ter um resfriamento. E diga para os seus deputados, para os seus senadores, que negócios como esse Acordo Climático de Paris de 2015, na realidade é um instrumento neocolonialista. É um instrumento para atrapalhar o nosso desenvolvimento, atrapalhar a nossa produção. E que o Brasil não pode se manter nesse acordo. Como é que vai fazer? Não sei. Porque sabe que os países ricos são os que dominam e podem impor retaliações para nós. Mas o Brasil não deve permanecer, na minha visão, dentro desse acordo climático de Paris. Lembrando, então, mais uma vez, que os países fora dos trópicos vão sofrer muito mais com essa mudança climática. Em particular, os Estados Unidos. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que esses estados do Corn Belt, ali naquele centro-oeste americano, no Midwest americano, estão sofrendo algum tipo de seca depois de ter saído de um inverno mais prolongado do que o normal. Vai ter uma quebra de safra. Lembrar que se quebrar 5% a safra americana, só 5%, você está falando em 20 milhões de toneladas de grãos que não vai estar no mercado. Então, nós temos que aproveitar isso. O produtor brasileiro tem que se organizar, produzir mais para ocupar esse nicho, essa falta. De acordo com o USDA, o Departamento de Agricultura americano, só tem 3% de estoque. Pode estar falando mentira, mas 3% em estoque é absolutamente nada para os Estados Unidos.
E a China também vai sofrer. A China agora liberou, não tem mais controle de natalidade, é provável que haja uma explosão populacional, exatamente num período em que o clima não está sendo favorável para a produção de grãos também na China. Então, organizem-se, tornem suas cooperativas, seus sindicatos mais fortes, para ocupar esse espaço que vai aparecer nesses próximos 10, 15 anos, com uma quebra mais frequente da safra americana. Muito obrigado. Vou parar por aqui, lembrando as palavras de Francis Bacon, de 400 anos atrás, dos anos 1600. O homem não pode comandar a natureza. O homem tem que se vergar e obedecer à natureza e se adaptar a ela. Muito obrigado. Uma salva de palmas, ao nosso professor. Uma ótima palestra. Eu gostaria de agradecer também as pessoas que interagiram conosco durante a palestra através do nosso chat aqui pela internet. E alguns comentários eu gostaria de reportar aqui neste momento. Agradecer a Maria Aparecida Martins, lá de Bugres, Mato Grosso. Deixa eu encontrar os demais aqui. Saiu da tela aqui, Ediene, dá uma ajuda, por gentileza. Agradecer também ao Wilson Valentini, dizendo aqui, grande indicação para a preservação de água. Também Valdemar Sérgio Faria, que é agricultor, deixou aqui o seu boa noite, dizendo que se preocupa muito com o nível das águas subterrâneas. Obrigado, tá, Valdemar, pela participação. Adriana Moraes, parabéns aos organizadores do evento, pelo convite ao professor Molion. Zé Gonçalves da Silva, deixou também aqui a participação. Getúlio Neves, Matheus Batista, Débora Souza, também Miguel Nobre Santana, que deixou o seu boa noite, dizendo que foi uma ótima palestra. Muito obrigado. Delvecchio Silva, muito obrigado também pela referência que você faz aqui no nosso chat. Paulo Roberto Moreira, deixou aqui o seu boa noite especial. Acompanhou lá de Limeira, São Paulo. Ao presidente da Capu, Raimundo Sauer, que também interagiu conosco durante a palestra. E neste momento eu convido o presidente do sindicato, o Ricardo Rodrigues de Almeida, para o encerramento dos trabalhos. Quero aqui agradecer ao professor Molion por essa aula que ele acaba de nos dar a respeito do clima. Ficamos preocupados. As notícias aqui por nosso lado parecem... Só para esse ano, né? Mas e até 2030. Mas paciência, né? É como o professor disse, a natureza a gente tem que obedecê-la, né? Mas fica aqui, professor Molion, nos nossos agradecimentos. A sua palestra sempre enriquece os nossos eventos. A gente fica extremamente agradecido pelos ensinamentos que o senhor traz a todos nós aqui. Então, obrigado de coração. Pessoal, nós estamos aqui encerrando o ciclo de palestras. Começamos
na quarta-feira, com a abertura, tivemos ontem dia e noite, hoje também dia e noite. Então, essa sessão de palestras encerra-se agora com essa última que tivemos aqui com o professor Molion. Teremos, para aqueles que nos assistem e os que aqui estão, e que são pecuaristas na área do leite, nós teremos um leilão aqui no recinto do sindicato, no domingo, depois de amanhã, a partir das 11 horas da manhã, um gado excepcional, gado jovem, onde nós estamos dando prioridades a bezerras, novilhas e vacas de primeira cria. Então, é um gado extremamente selecionado, facilitado o pagamento, são 16 parcelas de 8 vezes. Para o associado do sindicato que estiver em dia com a sua anuidade, nós estaremos fazendo um desconto diferenciado aí, parece que da ordem de 5%. Não é isso, Ediene? 5% de desconto para o nosso produtor sindicalizado que estiver em dia com a anuidade do sindicato. Contamos com a presença dos senhores aqui para brilhantar, ainda que não estejam querendo nem vender e nem comprar, mas venham aqui no domingo, no nosso tatersal, para poder dar a nós aí uma força aí e para abrilhantar, continuar abrilhantando o nosso evento. Fecho, então, essa etapa, agradecendo de todo o coração ao SEBRAE, na pessoa do Arley. Foi extremamente importante, Arley, a sua ajuda para que essa segunda etapa da nossa Agrotec 2021 pudesse acontecer. Agradeço aqui a Cooperativa Agrícola de Unai, Coagril. Agradeço a Cooperativa Agropecuária de Unai, Capu. A Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, a Irriganor. Associação dos Produtores de Soja, Milho e Sorgo do Estado de Minas Gerais, a ProSoja Minas Gerais. Muito obrigado, senhor Fábio Meirelles. Agradeço a Unai Leilões, parceira nossa de anos e anos. Agradeço ao Cicobi Crédito Gerais. Agradeço ao Cicobi Noroeste de Minas. Agradeço à Prefeitura Municipal de Unai. Agradeço à Emater de Minas Gerais. Agradeço ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Agradeço à Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, campus Unai. Agradeço a CDL Unai, nossa associação comercial. Agradeço ao SAAI. Agradeço a Point Telecom e agradeço a Pivô Máquinas Agrícolas e Sistema de Irrigação. Muito obrigado. Agradeço de coração a todos que participaram de uma forma ou de outra desse nosso evento. E se Deus quiser, presidente Ferigolo, para o ano que vem, nós ainda faremos uma Agrotec melhor do que essa que nós fizemos esse ano. Se Deus quiser. Nós, com essa ajuda de todos que aqui eu acabei de mencionar, nós só temos a crescer, só temos a melhorar, só temos a brilhantar ainda mais o nosso evento e a trazer melhores e maiores informações ao nosso produtor rural. Hoje, estamos saindo daqui, discutimos aqui um pouco mais cedo com o presidente Ferigolo, com o presidente Fábio Meirelles. Nós já vamos, nos próximos dias, já correr atrás da questão da ferrovia.
sem deixar que o assunto esfrie. Saiu daqui mais cedo o palestrante referente à piscicultura, o prazo dele hoje foi um pouco curto. Nós já vamos fazer um evento agora em outubro, já por videoconferência, e estaremos fazendo o contato prévio com todos os interessados. Quer dizer, a Emater, nós trataremos, já vamos fazer uma visita a Brasília para poder falar da piscicultura lá no mapa. Então, esses eventos que se deram aqui vão continuar sendo nos próximos dias e meses, e até mesmo até que chegue a próxima Agrotec, nós estaremos no dia a dia com as pessoas competentes em cada assunto, nós estaremos colocando em prática o que nós vivenciamos aqui nessa semana. Nós não pararemos um segundo sequer até que nova Agrotec venha acontecer. Muito obrigado a todos, um abraço do Sindicato dos Produtores Rurais de Unai. Antes de finalizar, presidente, eu quero convidar aqui os colaboradores da Coagril para que faça aqui uma foto com o nosso professor Molion. Os diretores e colaboradores, pessoal? Cooperados, perdoe pela falha, cooperados, não era colaboradores. Então, os cooperados, por gentileza, pode se dirigir aqui para o palco para a gente perfilar aqui em cima e fazer uma fotografia, tá bom? E, na sequência, os diretores do sindicato. Valeu, pessoal. Tenham todos uma ótima noite.